E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje a gente vai falar de um assunto bem delicado aqui, que está acontecendo no Brasil. Então solta a vinheta! Geralmente a vinheta é o espaço pra gente contar algum tipo de piada, mas fica difícil contar algum tipo de piada com esse tipo de assunto, que é um assunto muito delicado, muito pesado. Então dessa vez não vai ter vinheta, tá? Então, gurizada, antes de mais nada, lembrá-los que na descrição do vídeo estão aqui as minhas redes sociais e formas de vocês apoiarem o canal. Pode apoiar via PicPay, transferência direta, e via mensalidade mensal dos brothers. Além do botão aqui, seja membro. Daí teve até um cara que falou assim: Renan, tu precisa dizer os prêmios que eles vão ganhar. Pô, o problema é o seguinte: o único prêmio até agora que eu consegui organizar foi um grupo de Zap Zopperson, né? Mas eu pretendo organizar outros prêmios, então até preciso assim, ó, quanto mais gente se inscrever agora, mais ideias eu vou ter para prêmios, tá? Mas a princípio é só isso, a princípio tem que ajudar meio que na base da confiança e do amor, porque por enquanto eu não tenho muito prêmio para oferecer, mas um dia eu terei. O que eu quero dizer com isso? Ajude o canal que menos cresce no Brasil a continuar crescendo um pouco, tá bom? E sobre esse assunto que a gente vai falar especificamente, é bem possível que o vídeo seja desmonetizado, porque é um tipo de assunto muito polêmico. Então vai ser desmonetizado mesmo, tá? O que motivou a fazer isso foi uma matéria da Veja que eu tava lendo, que existem mais de 300 células de movimentos neonazistas no Brasil. Estão organizados basicamente em São Paulo e no sul do país, obviamente, né? Pela colonização europeia, etc, 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 tá? Então a matéria explora muito isso, mostra como esses grupos de extrema direita, como a matéria diz, vão se radicalizando, né? Porque a grande ideia é cada vez se radicalizar mais, e mostra que aos poucos eles estão conseguindo determinados espaços e tal. Paralelo a isso, eu li daí uma outra matéria que eu vou deixar aqui, de uma mulher chamada Adriana Dias. Ela é antropóloga. Eu já tinha ouvido um podcast dela, daí quando eu li a matéria eu falei assim, essa é a Adriana e tal. Que ela tem um trabalho muito interessante, que ela acompanha há alguns anos os movimentos neonazistas aqui no Brasil. Eu vou chamar de extrema direita aí pro tio YouTube não ficar desmonetizando muito. Que ela fala aí dos movimentos de extrema direita. Ela trabalha com dados, ela sabe trabalhar com programação, então ela consegue fazer um levantamento de dados bem interessante, assim, tá? Então, em cima desse trabalho dela, ela diz que começa através de uma figura chamada David Lane a crescer toda uma mística lá nos Estados Unidos em torno dele, que dele é chamado de Hitler americano, enfim, ele é um cara ali que conseguiu, né, principalmente após a morte dele, virar meio que um símbolo para essa galera. E daí tudo que gira em torno dele, né, as reproduções dos discursos, do que ele escreveu, etc., também se fala muito, e a ameaça que essa galera sente do famigerado genocídio branco. Para quem viu The Boys sabe, aquela mina que ela fala isso pra criancinha, né, está rolando um genocídio branco. E daí isso acontece nos Estados Unidos, que é um país que está muito ligado à questão racial. Os Estados Unidos é um país muito mais ligado à questão racial e à formação de um país até do que o Brasil, assim. O Brasil tem outros defeitos, mas essa questão racial super forte ainda não está tão presente no Brasil. A gente não sabe se vai ser ou não, né? Mas ainda não está tão presente no Brasil. Mas essas figuras, então, de extrema direita giravam em torno desse cara aí, David Lane, se organizavam em células, e isso começou a se espalhar pelo mundo. E para a autora, a três, né, tem tipo de um tripé que faz com que as pessoas consigam construir esse ódio. Então esse tripé ajuda a construir esse ódio dentro dos movimentos. Então é um tripé que está presente em todas essas células aí neonazistas pelo Brasil, tá? E pelo mundo também, obviamente. O primeiro deles seria a ideia de meritocracia darwinista, né? Então que a gente está em evolução e vai ter pessoas que têm mais aptidões que outras, e essas pessoas têm direitos conquistados meritocramente. Obviamente que essas pessoas, né? Obviamente não, mas essas pessoas aí que são faladas são os brancos, né? Então para essa galera que acredita em genocídio branco, eles acreditam que eles têm direitos conquistados meritocraticamente por, né, serem mais aptos. E daí a gente tem a outra questão, que seria a construção de um outro. Que daí também é bem presente no princípio fascista, né? Que é para justificar por que o branco não consegue o melhor lugar. Então, assim,
O primeiro argumento diz que o branco tem o melhor lugar, só que ele não ocupa esse melhor lugar, então o segundo argumento seria justamente para explicar o primeiro argumento, né? Esse primeiro argumento deixa falha e tu faz um outro argumento para explicar esse primeiro argumento. Que o branco não consegue lugar porque é cota para negro, e daí tu sempre vai culpando o outro. Se a gente fosse fazer uma transposição aqui, o Brasil, o nordestino... nos Estados Unidos tem a ideia dos caras, dos imigrantes que roubam os empregos. Se a gente for mais na história ainda, tem alguns grupos que falam a mulher, ela é degenerada, o judeu teve a peste negra, o deficiente físico ajuda a acabar com a raça branca, sabe? Sempre vai construindo todas as frustrações em cima do outro. Então a gente tem ali uma meritocracia tosca. Essa meritocracia darwinista é tosca, ao mesmo tempo que a gente tem a construção de um outro para explicar o porquê o branco não está ocupando o espaço que ele merecia ocupar. E por último a gente tem, daí obviamente sempre tem isso, né? Esse culto à masculinidade, onde as mulheres elas têm que ser saudáveis para serem repositórios dos filhos dos caras, onde os caras, daí sempre vai aquela busca da tradição, é o cara que é o homem da família, sabe? Sempre tem esse culto à tradição, e esse culto à masculinidade é que daí, por exemplo, que começa a vir homofobia, estupro corretivo em lésbica, e por aí afora. Todo esse culto à masculinidade, ele traz com ele também, se a gente parar pra pensar, uma masculinidade aí que é colocada em xeque nos últimos anos pra cá, né? A masculinidade foi colocada em xeque. Daí, durante o mestrado dela, ela disse que eram alguns sites de indivíduos que fomentavam esses discursos e tal, e depois isso começou a migrar pra fóruns, e isso ela acha mais perigoso, porque do momento que estão em fóruns, tu começa a ter ali um contraponto de ideias, muitas ideias, e essas ideias começam a ser fomentadas, daqui a pouco as pessoas falam, mas o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, e a tendência é, às vezes, juntar essas pessoas na rua, que nem aconteceu em Charlottesville, aquelas pessoas que foram pra rua fazer um protesto ali, supremacista branco e tal. Ela diz que nos Estados Unidos, algo em torno de 3 milhões de pessoas simpatizantes, ou que fazem parte desses fóruns, e que no Brasil seria algo em torno de 300 mil. E esses dados aqui, essa matéria é de 2018, pode ter dado uma atualizada, mas 300 mil pessoas num país com características que nem o Brasil de formação estrutural, histórica, é muita gente, eu acho muita gente, tá? E daí dentro disso tudo que foi exposto é que entra aquilo que a gente chama de paradoxo da tolerância do Karl Popper. E qual é esse paradoxo? Que é tolerância ilimitada, né? Vamos tolerar todo mundo, vamos, né? Uma sociedade aberta aí, uma sociedade que não tem crivos de liberdade e tal, a gente tem que tolerar todo mundo, ao mesmo tempo que a gente tolera todo mundo, a gente também tolera os intolerantes, e dessa forma os intolerantes podem ganhar espaço na sociedade. O Karl Popper, defende que a ideia seria assim, não é o problema os grupos pedirem para esse grupo não existir e tal, que ele acredita que isso que poderia ser combatido com ideias racionais e etc. Então vou combater o intolerante com ideias racionais, que a racionalidade no fundo vai ganhar. Então, na verdade, o que ele sugere, Karl Popper, é mais ou menos o que acontece na sociedade, né? A galera vai pra rua em Charlottesville, as pessoas dizem que essas pessoas não têm que estar na rua e tentam combater com argumentos e tal. O problema é que isso é um paradoxo. Tem pessoas e tem outras, como é um paradoxo, né? Não vai ter uma resposta específica. Há pessoas, e talvez eu me inclua nelas, que acreditam que não devemos dar espaço na sociedade para esse tipo de pessoa. A gente não deve dar espaço na sociedade para uma pessoa que quer insistentemente acabar com o outro. Renan, mas são só discursos e não sei... Tem que coibir esses fóruns, tem que, sabe, a Polícia Federal, Polícia Federal! Eles devem acompanhar, óbvio, né? Mas eles têm que continuar em cima e, tipo, ficar monitorando. Essa galera que prega discurso de ódio tem que ser monitorada. Vocês me desculpem, posso estar sendo autoritário, né? Escreve aqui embaixo, posso estar sendo autoritário. Mas eu acho que no momento que tu se propõe a ficar se juntando em grupinho para fazer discursinho de ódio, olha, cara, a gente vive numa sociedade, eu sou uma pessoa que
talvez possa ser alvo desse discurso de ódio, tu pode ser uma pessoa que seja alvo desse discurso de ódio, então cabe a gente, né, se preservar também desses caras. E como é que se faz às vezes? É isso, meu, esses caras nem tem que vir pro debate público, não tem que deixar se juntar, porque a internet é uma coisa muito louca, assim, ó. Esses caras antigamente se juntavam, passava texto, né, essas coisas assim. Hoje em dia fica muito mais fácil você se radicalizar dentro de um movimento extremista que nem esses neonazistas, fica muito mais fácil. A internet ela facilita a criação de bolhas de pessoas que se juntam na base do discurso de ódio. E isso aí pode gerar uma série de problemas futuros. Por isso que eu acho que, né, nesse paradoxo da tolerância aí, não dá para tolerar gente que é intolerante. Mas se eu sei que é uma questão opinativa, porque é um paradoxo, não tem uma resposta certa, né? Então escreva aqui embaixo, tá bom? Então era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, cogite apoiar o vídeo, viu? Porque esse vídeo, esse tipo de assunto sabe como é que é. Então beijo no cérebro de todo mundo, me dê um abraço quando vocês me veem, quando acabar o Coringa. Tchau!